Olá, meu nome é Renan Teres, eu sou acadêmico de Direito e por mais que nós, alunos, nos esforcemos para mandar bem numa prova, às vezes o resultado que a gente obtém não é o que a gente esperava. Seja porque não estudamos o suficiente, porque a prova estava mais difícil do que a gente esperava, ou porque simplesmente não seguimos o Talk Channels. Para lidarmos com essa frustração, conversaremos hoje com a psicopedagoga Daniela Jungles. Começa agora o Unitalks. Muito obrigado, Daniela, por ter comparecido ao nosso programa, ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta, de forma bem direta, é como lidar com essa frustração após ir mal numa prova? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, para responder essa pergunta, a primeira coisa que vai ter que falar é o que é uma frustração. Então, frustração é algo normal, é algo da vida cotidiana. A vida é especialista em nos frustrar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. A gente não consegue evitar a frustração. E a pergunta é muito bem feita, né? Não é como evitar a frustração, é como lidar com a frustração. E eu tenho duas recomendações. A primeira, você não vai tratar essa frustração de ter ido mal à prova como uma tragédia. Isso é muito comum, eu vejo todo dia nos alunos que eu atendo. Então, fui mal na prova, a nota não foi tão boa assim, eu tô chateado, eu tô deprimido, eu tô triste, tudo isso é normal. Esses sentimentos você não vai reprimir, mas não é o fim do mundo. Então, a dica é, a vida continua. Então, você vai para o teu estágio, você vai fazer suas atividades diárias, você vem na devolutiva da prova. É muito comum o aluno ter uma nota baixa, ficar ou muito irritado ou muito envergonhado e não aparece na devolutiva. A devolutiva é extremamente importante para um aluno que teve um rendimento abaixo. E a segunda dica é a ação. Eu vivi a frustração, eu estou chateado, eu continuei as minhas atividades, passou aquela sensação ruim, agora eu vou agir. Eu vou ter que fazer uma reflexão do que eu fiz de errado, o que não correspondeu à demanda do professor em relação ao meu estudo individual. Entendo. E eu posso até aprender a matéria, entender a matéria, mas ainda assim, às vezes o resultado que eu esperava não é o resultado almejado. E querendo ou não, notas são algo muito importante no meio acadêmico. Eu devo estudar para obter nota ou só para aprender também? Bem, na verdade, nós temos que estudar para os dois, né? Porque faz parte do jogo ter uma nota satisfatória para você não repetir o semestre, né? Mas, assim, é óbvio que se você tiver uma boa... se você for um aluno constante, estudar semanalmente, está sempre repetindo o conteúdo. A aprendizagem é repetição. Não a repetição decoreba, né? Aquela repetição que diversas vezes eu vejo o conteúdo utilizando atividades diferentes. Então, se eu chego nesse nível, que eu estou sempre estudando, obviamente, o resultado positivo é uma nota satisfatória. Com certeza. E como que eu posso encontrar essa nova motivação para eu continuar os meus estudos? Então, essa pergunta é interessante, né? E até difícil de responder, porque todo aluno que eu conheço sempre faz aquela ilusão que esse fim de semana eu vou acordar motivado, eu vou estudar o sábado todo. Isso é muito difícil de acontecer, Renan. Né? Nós somos seres que estamos sempre em busca do princípio do prazer. Isso é um conceito freudiano. Nós sempre queremos fazer atividades prazerosas. E na era da tecnologia, o que não falta é atividade prazerosa dentro do nosso próprio quarto, né? É o teu celular, é o computador, é a televisão. Então, nós estamos sempre bombardeados por atividades muito mais prazerosas que o estudo. Então, uma excelente forma de desenvolver a motivação para o estudo é criar uma rotina de estudo. Então, eu tenho uma meta semanal, eu estabeleço essa rotina de qual que é a carga horária que eu vou fazer durante a semana, eu sigo essa rotina e daí eu ganho uma recompensa. Então, a lógica é missão dada, missão cumprida. Não tem nada mais motivador para o estudo do que essa ideia. Perfeito. E uma última pergunta. Por mais que eu encontre essa motivação, como identificar qual foi meu erro na hora do estudo? Qual autocrítica que eu tenho que fazer? Bem, perfeito, né? Porque a ideia é de autocrítica, né? O aluno, quando ele vai mal na prova, a primeira coisa que ele faz é tentar achar o culpado. Então, o professor fez uma prova muito difícil, o professor cobrou uma questão justamente do texto que eu não li. Então, o aluno tem uma lógica de injustiçado, né? A culpa não é minha, a culpa é do outro. Então, a pergunta ela é muito interessante porque o aluno tem que fazer essa autocrítica. Na verdade, o que eu não fiz. Eu não tenho o poder para mudar a didática do professor, para mudar a prova do professor, como o professor cobra esse conteúdo, né? Mas eu tenho total poder de mudar o meu comportamento, né? De mudar a forma que eu estudo.
Perfeito. Muito obrigado, Daniela, por ter aceito o nosso convite, ter comparecido aqui ao nosso canal. Você que está nos assistindo, não deixe de dar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscreva no canal para não perder o próximo Unitalks. Até a próxima.